Olá, piratas de cripto, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje, sábado, tô aqui para fazer um vídeo para vocês e mostrar qual a perspectiva para essa semana. Semana muito importante para o Fed aí. Nós vamos ter dados no dia 16 e nós podemos ter uma explosão de preço levando o Bitcoin a uma nova máxima histórica. Mas acompanhe comigo aqui que no decorrer do vídeo eu vou te mostrar todas essas possibilidades. Mas antes, não esquece de deixar o seu joinha aqui se você não deixou, se inscrever no canal se você não é inscrito. Mais importante, se você está com algum tipo de dificuldade, clica no link da minha bio e venha lá para o nosso grupo grátis. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo aqui e para o que pode acontecer essa semana e a explosão de preços que nós temos pela frente, tanto para cima quanto para baixo. Estou aqui no gráfico do Bitcoin, tá? E nós estamos nesse padrão aqui, ó. Como vocês podem observar, estamos dentro de um triângulo. Dentro desse triângulo, estamos apertando cada vez mais, indo para o fim desse triângulo, ó. Aqui nós temos o nosso movimento e estamos chegando ao fim do triângulo. O que isso pode acontecer? Podemos ter mais uma volatilidade e uma movimentação até mais ou menos meado do dia 16, o que seria praticamente o dia mais importante desse mês, porque no dia 16, como vocês sabem, vai sair todos os dados atrasados do Fed, tá? Então, dia 16, que é terça-feira, vai sair os dados da inflação e os dados do desemprego e os dados da criação de novos empregos de outubro e novembro, tá? Então, vai sair todos esses dados, vão sair junto dia 16. E o Fed falou que se o mercado de emprego dos Estados Unidos tivesse fraco, tivesse sido criado menos vaga de emprego, se nós estivermos com a taxa de desemprego aumentando, ele vai cortar o juro em janeiro. Então, o mercado pode precificar um corte em janeiro dependendo de como vir esses dados no dia 16. Isso também bate com o nosso triângulo. Nosso triângulo está apertando, como vocês podem observar aqui, dia 14, que é amanhã, e dia 15, que é segunda-feira, e dia 16, que é na terça-feira, ó, e nós vamos estar bem pertinho do fim no dia 16, ó, do nosso triângulo. Podemos ir até no dia 17 aqui, e depois dia 18, dia 19, dia 20, já vai ter acabado o triângulo, então ele eventualmente deve ter rompido. E o que nós temos aqui além do nosso triângulo, tá? Nosso triângulo aqui, se tiver um rompimento e perder a base de preço dos 87 mil, tá? Anotem esse valor, que 87 mil aqui no gráfico diário e fechar aqui abaixo, a maior probabilidade dele é vir aqui embaixo, buscar essa zona de liquidação aqui, tá? Porque nós temos mais ou menos uns 5 bilhões de dólares para ser liquidado até na zona dos 80 a 77, tá? Então, abaixo de 82 aqui até 77 mil, nós temos aí uns 5 bilhões para ser liquidado. Então, o preço poderia ser, sim, vir buscar esses preços aqui embaixo para fazer o famoso fundo duplo, tá? Fundo duplo aqui no gráfico semanal, exatamente como ele fez aqui atrás, tá? Ó. Lembrem que aqui nós tivemos um fundo, tivemos outro fundo e outro fundo, tivemos na verdade o fundo triplo, tá? Então aqui por enquanto nós não temos nem o fundo duplo, então podemos vir sim aqui buscar esse fundo duplo para depois o preço retomar a alta. Então dentro dessa semana ou inclusive nesse final de semana, se nós tivermos um rompimento desse triângulo para baixo, nós devemos vir buscar aqui os 82 a 77 mil. Se nós rompermos para cima, agora vem a graça do negócio. Se nós rompermos para cima, além de nós rompermos nosso triângulo assimétrico para cima, além de nós anularmos a nossa bandeira de baixa, porque atualmente hoje nós estamos com uma bandeira de baixa, tá? Nós anular esse padrão de bandeira de baixa, se nós rompermos para cima, nós podemos iniciar uma coisa que nós iniciamos em todos os outros momentos desse ciclo de alta, uma busca por um novo topo histórico. Como que nós vemos aqui, ó? Esse daqui, ó, é o gráfico atual, ó. Essa é a linha de tendência de baixa que nós temos no mercado, ó. Essa linha de tendência de baixa que nós temos aqui no mercado, e quando essa linha de tendência de baixa é rompida, nós tivemos aqui atrás, ó, uma explosão de preço que levou nós a uma nova máxima histórica. Depois do rompimento aqui, nós tivemos aí uma valorização de 50% se nós formos considerar o topo de 126, tá? Então, depois do rompimento, tivemos 50% de valorização no último movimento semelhante a esse aqui que aconteceu em meados de janeiro a abril de 2025, tá? Tivemos esse mesmo movimento, rompimento para cima e explosão de preço. Aqui atrás tivemos o mesmo movimento, ó, linha de tendência de baixa, tivemos o rompimento aqui em outubro do ano passado e tivemos uma valorização aqui do rompimento
até no topo do movimento de 64%, tá? 64% de valorização a partir do rompimento, e agora nós podemos estar iniciando um processo bem semelhante, ó. Linha de tendência de baixa, rompimento foi para cima, linha de tendência de baixa, rompimento foi para cima, linha de tendência de baixa, rompimento pode levar o preço a uma nova máxima histórica. E quanto que pode ser essa máxima histórica? Vamos calcular aqui 50% a partir do rompimento aqui, nós poderíamos ir buscar novamente os 142, tá? Então 140, 142, 145, 150 mil que bate com a nossa linha de canal, tá, pessoal? Nós temos aqui um canal, tá? Nós temos um canal de alta. Deixa eu desenhar ele aqui para vocês. Aqui, ó. Nós temos esse canal de alta e a linha do canal de alta aqui em cima é mais ou menos na casa do 140, tá? Se nós formos considerar que o movimento ele vai subindo assim, tá? Ele não vai subir em linha reta, vai subindo assim. Então chegaria sim aqui na casa dos 144. Então nós teríamos essa linha de tendência de alta aqui desse nosso canal de alta, que poderia levar o preço dentro dos próximos meses, ó. Dentro dos próximos meses seria janeiro, fevereiro, março. Lá na casa de março, nós poderíamos estar, março e abril, nós poderíamos estar nos 140 mil, o que bateria com o rompimento. Agora, vamos ver uma coisa aqui, muito importante. Aqui nós tivemos o rompimento, mas nós batemos 1, 2, 3, 4, 5, e na sexta vez nós rompemos, tá? Aqui nós batemos 1, 2, 3, estamos batendo 4. Nós podemos, ó, se nós não tivermos o rompimento dessa linha de tendência de alta, de baixa, agora nós podemos ter um pouquinho mais para frente, ó. Essa linha de tendência de baixa vai continuar. Nós podemos vir aqui fazer o famoso fundo duplo, podemos perder aqui esse movimento para baixo, vir aqui fazer o famoso fundo duplo, e aí o preço voltar aqui, e aí sim ele bater aqui nessa linha e romper e buscar uma nova máxima. Ó, aqui nós fizemos o fundo triplo, e aqui nós fizemos o ombro, cabeça, ombro, tá? Ó, aqui mais baixo e aqui mais alto, e depois o preço foi embora, tá? Aqui nós fizemos o triplo, e aqui nós poderíamos fazer o fundo duplo, ou poderíamos romper de cara e ir embora, tá? Então lembrando que mesmo que o preço caia para baixo, mesmo que o preço eventualmente perca aqui, venha buscar os 80 mil até os 77 mil aqui, e depois ele volta aqui, ele tem essa linha de tendência de baixa, ele pode romper essa linha de tendência de baixa. A partir do momento que ele rompe essa linha de tendência de baixa, como que houve aqui, ó, e como houve aqui, aí sim nós vamos ter esse movimento explosivo para cima. Aí nós tivemos esse movimento explosivo para cima, aí sim nós teremos um movimento explosivo para cima. Então, se essa linha de tendência de baixa for rompida agora dentro dessa semana, nós podemos iniciar uma busca por uma nova máxima. Claro que isso só vai ser confirmado no momento que nós conseguirmos romper os 108 mil, essa região aqui, ó, tá? Essa região aqui, 108 mil, e conseguirmos fechar o gráfico semanal acima de 108 mil, tá? Fechando o gráfico semanal aqui em cima, nós vamos voltar para uma tendência de alta no gráfico semanal. Notem, gráfico semanal em tendência de alta, gráfico mensal em tendência de alta, ó, topos e fundos ascendentes, isso é uma estrutura de alta, desde o início do ciclo lá embaixo, ó, estamos em estrutura de alta no gráfico mensal, gráfico de 3 meses, tendência de alta, ó, fundo, 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 tendência nítida de alta, e gráfico, claro, de 6 meses também em tendência de alta, tá, pessoal? Então, o gráfico de 6 meses também está em tendência de alta, gráfico anual também está em tendência de alta, gráfico trimestral também está em tendência de alta, gráfico mensal também em tendência de alta, e o gráfico semanal, por enquanto, é o único gráfico que está em tendência de baixa. Então, nós precisamos iniciar a tendência de alta no gráfico semanal para, consequentemente, voltar a mostrar a tendência de alta. Então, sempre que alguém perguntar para você qual que é o ciclo que nós estamos em ciclo de alta, meus queridos. Nunca tivemos em ciclo de baixa desde 2023, tá? Desde esse fundo aqui do movimento, ó, desde esse fundo do movimento, e desde esse fundo aqui, esse rompimento aqui, ó, nessa estrutura aqui, ó, nós mudamos de ciclo de baixa de 2021 para 2022 para ciclo de alta de 2022 para 2023, e desde 2023 nós estamos em ciclo de alta. Então coloque isso na cabeça de vocês, estamos em ciclo de alta, não tem estrutura de baixa aqui. Esse gráfico aqui
não mostra nenhuma estrutura de baixa. Onde é que vocês estão vendo estrutura de baixa aqui? Existe algum ciclo de baixa aqui? Existe? Não, tá? Não existe ciclo de baixa, ó. Estrutura de ciclo de alta. Só vamos ter uma estrutura de ciclo de baixa, só vamos entrar em bear market se nós perdermos 74 mil aqui no gráfico mensal e nós fecharmos um mês aqui embaixo. Nós temos que fechar o mês aqui embaixo. Não é só perder os 74 mil e depois o preço subir aqui em cima, vai ser simplesmente uma liquidação, uma violinada. Exatamente como nós tivemos aqui, ó, uma vela, ó, onde o preço veio aqui embaixo e depois fechou positivo. Então não é simplesmente perder os 74 mil, é fechar um mês abaixo de 74 mil para anularmos, ó, essa estrutura de alta. Aí sim, nós não estaremos mais em ciclo de alta, mas até isso não acontecer, meus queridos, nós estamos em ciclo de alta, ciclo de alta. Ciclo de alta, qual que é a tendência do movimento? É subir, e quando o preço cai e fica barato numa tendência de ciclo de alta, qual que é a melhor coisa a você fazer? É você comprar, aproveitar as oportunidades, porque se o ciclo é de alta e a tendência do movimento é de alta, você tem que comprar quando o preço está barato e cai. Então, estrutura do ciclo de alta mantida, estrutura do ciclo de alta sempre foi de alta desde 2023 e ainda continua sendo de alta, tá? E nós só vamos passar para ciclo de baixa se aquele movimento que eu acabei de falar para vocês acontecer, senão nós continuamos com o ciclo de alta com a maior probabilidade do preço subir. Dito isso, fiquem atentos que essa semana, ou tanto nesse final de semana que nós temos menos liquidez, nós podemos perder esse nosso triângulo. E se perder esse triângulo aqui e romper e fechar abaixo dos 87 mil, nós podemos iniciar uma busca aqui pelo fundo duplo, pelos 80 mil, e depois o preço deve retornar lá para cima, tá? Gostou do vídeo? Você não esquece de me seguir. Se você está com qualquer dificuldade, clique no link da bio e venha lá para o nosso grupo grátis, não fique batendo a cabeça.